Rapaz, o TikTok tem uma alta probabilidade de ser banido dos Estados Unidos. O lance é o seguinte, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pode proibir o TikTok do país. Isso tudo está acontecendo por causa da desconfiança dos Estados Unidos com o TikTok. Como a empresa por trás do TikTok é de origem chinesa, os Estados Unidos não confiam neles, mas já eu explico. Com toda essa situação que está acontecendo por lá, mais de 7 milhões de pequenos comércios vão perder os seus negócios e vão ter que caçar outra coisa para fazer, e isso é muito triste porque muita gente conseguiu crescer e estão vivendo somente do TikTok. Como o TikTok tem uma grande chance de cair, eu aconselharia esse pessoal a já pensar num plano B, porque é melhor estar preparado e não acontecer do que acontecer e não estar preparado. Foram um total de 417 votos de deputados, isso para eles decidirem se o TikTok seria banido ou não do país. O resultado dos votos foram 352 a favor do TikTok ser banido do país e 65 contra. Cara, esse número é muito grande, praticamente todo mundo ali votou para banir, e isso é bem sério porque com a aprovação dessa lei, outros aplicativos além do TikTok, criado por empresas da China e certos países, também podem ser banidos. Numa nota oficial comentando sobre a votação dos deputados, a empresa do TikTok reclamou do resultado. Eles alegaram o seguinte: o processo foi secreto e o projeto foi forçado por uma só razão, é o banimento. Estamos esperançosos de que o Senado vai considerar os fatos, escutar os seus integrantes e entender o impacto na economia. Agora, a próxima etapa do projeto de lei é a votação no Senado dos Estados Unidos, e o Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, já afirmou que assinará a lei sem resistência caso ela seja aprovada no Legislativo, e tudo isso acabou de acontecer. O Senado aprovou o projeto de lei, sendo sancionado por Biden no dia seguinte. Aparentemente o TikTok achou errado, o Senado cagou e andou para ele e aprovou o projeto de lei. A desenvolvedora do TikTok é a empresa ByteDance, e no caso do TikTok, uma das alternativas que a empresa pode fazer é vender o aplicativo para outra companhia que de preferência seja de origem norte-americana. Caso a empresa não faça isso, o aplicativo será desvinculado das lojas de aplicativos dos Estados Unidos e deixará de ser acessado via operadoras de telefone e internet. Só que no caso, o TikTok ainda não parou de funcionar nos Estados Unidos. A ByteDance tem um prazo de 270 dias, uns 9 meses, para que a empresa encontre um comprador que possa continuar com as operações do TikTok nos Estados Unidos. Esse prazo pode ser renovado por mais 90 dias, ou seja, tem até um ano para que tudo isso possa entrar em vigor. Então, sobre a suspeita dos Estados Unidos, ao que tudo indica, a discussão começou a partir da desconfiança dos Estados Unidos em relação ao aplicativo. O pronunciamento dos Estados Unidos sobre o assunto é em cima deles se preocuparem com a segurança nacional, já que eles acreditam que o TikTok pode ter acesso aos dados sensíveis dos usuários americanos. Uma investigação teria indicado que o aplicativo poderia rastrear as atividades de cidadãos do país. O medo dos americanos é que o governo da China exija da plataforma essas informações. Vale lembrar que o TikTok é um aplicativo de origem chinesa e a China é um país que trava uma batalha contra os Estados Unidos pelo controle econômico mundial. A suspeita contra o TikTok já não é novidade hoje em dia. Outros países da Ásia, União Europeia e América do Norte já fizeram restrições contra o aplicativo e que seguem até hoje. O aplicativo também chegou a ser banido nos Estados Unidos no ano passado, mas a decisão foi revertida. O bagulho é que não tem jeito, os caras estão desconfiados mesmo. Essa história do TikTok e China versus Estados Unidos começou já tem um tempo. O TikTok começou a ser ameaçado em 2020 pelo então presidente da época, o Donald Trump, que quando começou a agressivar no seu discurso contra a China, ele passou a atacar o TikTok. O argumento do Trump era de que a China poderia se aproveitar do poder de alcance da plataforma para obter dados dos usuários americanos, colocando a segurança do país em risco. Só que a empresa do TikTok sempre negou a essa alegação. Embora a ameaça de Trump não tenha se concretizado, a desconfiança no TikTok continuou. Em dezembro de 2022, o senador republicano Marco Rubio, olha só como é que ele fala o nome dos caras em inglês, cara. Então, o senador republicano Marco Rubio fez uma proposta de lei para banir as redes sociais chinesas e russas dos Estados Unidos. Paralelamente depois, o presidente Joe Biden assinou uma lei para proibir o TikTok em dispositivos do governo
governo americano, daí então, em 2023, o FBI passou a investigar a plataforma ouvindo acusações de jornalistas e ex-funcionários. Agora falando um pouco sobre o lado do TikTok, em 2022, numa tentativa de acalmar os legisladores, o TikTok chegou a criar uma operação chamada Projeto Texas. Isso para que os dados dos usuários americanos fossem processados no país dele usando servidores e uma parceria com outra empresa. O Projeto Texas custou mais de $1 bilhão para ser implementado. Bem, o TikTok tem 170 milhões de usuários nos Estados Unidos e diz ajudar também cerca de 7 milhões de pequenos comércios, e nas últimas semanas o TikTok fez uma forte campanha contra a legislação, pressionando esses 170 milhões de usuários do aplicativo deles a ligar para o Congresso e expressar uma oposição. Cara, esse é um assunto muito complicado. Para tentar ganhar um pouco de confiança dos Estados Unidos, a empresa do TikTok chegou até a fazer um projeto para que os dados dos americanos fossem processados no país dele, e isso não ajudou em nada. Toda essa preocupação dos Estados Unidos faz um pouco de sentido também, porque se de algum jeito a China conseguir obrigar o TikTok a dar as informações dos americanos para eles, a China teria uma vantagem absurda, e para os Estados Unidos isso não seria legal. Também, os dois maiores partidos políticos dos Estados Unidos estão desconfiados do TikTok. Na votação que teve, os dois partidos votaram muito para banir o TikTok. Geralmente, o que um partido apoia, o outro é contra quando falamos de política, e como os dois votaram para banir, eu achei isso muito esquisito mesmo. Para variar, Estados Unidos e China contra mais uma vez, né? E aqui no meu canal eu comento, dou a minha opinião sobre diversas coisas que eu vejo por aí no YouTube afora, e se você gostou do meu vídeo, o meu canal tá aí para você se inscrever. Eu sou o ZM7 e eu te agradeço de verdade por ter me ouvido até aqui, e agora eu tô indo nessa, então falou e se cuida.